cientista comportamental e eu acho que um dos pontos aqui é que todo mundo se confunde, né? Mas muitas vezes a gente consegue entender de onde vem os nossos comportamentos. Então, o que nos permite nos relacionar com qualidade, humanizar nessas relações, é primeiro o nosso cérebro. E eu vejo muito que a gente tem um cérebro ainda com uma grande caixa preta, que a gente não entende nada de como ele funciona. Então, acho que um pouco do meu papel aqui, em todos os lugares onde eu vou, é levar um pouco mais de clareza, para que as pessoas possam entender como o seu cérebro funciona. Porque tem um modo que eu falo que a gente não pode consertar, porque a gente não sabe como funciona. Perfeito. E como é que a neurociência afeta na comunicação, na humanização dentro das corporações? Absolutamente em tudo, né? Porque quem governa tudo que a gente faz é o nosso cérebro. Então, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje é esse desconhecimento de quem somos e como funcionamos. À medida que a gente entende quão fundamental para a gente como seres humanos é se relacionar, é ter conexões que são realmente de interdependência, que são relações de não competição, de cooperação, de empatia. É fundamental isso para a nossa biologia. A gente tem que entender que, assim, imagina que dentro da gente, o nosso ambiente interno é cooperativo, o nosso sistema imunológico trabalha com as bactérias e com os fungos para nos dar saúde. Então, por que a gente acha que fora da gente isso não é uma realidade de prosperidade? Enquanto a gente achar que existe uma diferença entre o que a natureza propõe, a nossa biologia propõe e como a gente se comporta no externo, a gente vai adoecer. Perfeito. Afinal, quem não se conhece, como é que vai passar para fora, né? Como é que vai se expressar? E essa busca interna vai ser quase infinita, né? Acho que a gente não vai chegar a um conhecimento 100%, né, do nosso cérebro, do nosso corpo. Como você vê isso? A gente está longe desse estudo, desse conhecimento? O que eu acho é que a gente vive hoje numa epidemia de sedentarismo mental. Eu acho que esse é o grande problema. Parte causada pelo estresse, que impede que os nossos cérebros consigam sair de lugares que eles estão parados. Parte por uma cultura de exigência produtiva que atrapalha esse autoconhecimento, mas também parte por uma falta de curiosidade e um excesso de julgamento das pessoas. Quando a gente só pensa de maneira julgadora sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes, a gente tem no nosso cérebro uma resposta muito algorítmica de 1 ou 0. Por exemplo, se eu pergunto pro meu cérebro, nossa, eu comi alguma coisa que eu não deveria, sendo que eu tô de dieta, eu sou um idiota. O seu cérebro vai responder o quê? Sim ou não? Se você pensa, nossa, porque esse fato, mesmo que eu tô comprometido com a minha dieta, eu cheguei hoje em casa e comi uma coisa que eu não deveria. O que aconteceu no meu dia? O que aconteceu no meu dia ontem? O que aconteceu nas relações que me fez me comportar de uma maneira com a qual eu não estava querendo fazer? Então eu acho que à medida que a gente olha para o nosso mundo com menos sedentarismo mental, mais curiosidade, mais abertura, mais vontade de se descobrir como um ser humano compassivo e empoderado, melhor a gente se olha para o outro. Perfeito. E você vê essa abertura dentro das corporações a pesquisar essa saúde mental? Eles estão abertos a isso? Eu acho que a humanidade está inteira muito complicada nesse sentido. E os líderes são humanos, né? Então eu acho que esse lugar de busca por produtividade, ao invés de entendimento, ao invés da gente explorar o que, de novo, que a natureza propõe. Gente, se vocês têm dúvida do que é para fazer, olha a natureza. Olha uma árvore com a outra. Você sabe que uma vez eu ouvi uma coisa muito bonita que fala que assim, num jardim, por mais que você regue uma flor só, todo mundo recebe água. Então, assim, o que eu falaria é, estamos numa humanidade ressecada. Precisamos individualmente colocar água no nosso jardim para a gente poder molhar todo mundo. E isso também passa pelas nossas vidas.